Vou apresentar agora o Dr. André Abdo. Ele é médico assistente da disciplina de hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Ele é médico assistente do ICESP e coordenador do Núcleo de Linfoma T do Centro de Linfoma do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor André, é um prazer ter o senhor conosco. Obrigada por ter aceito o nosso convite e pode compartilhar os seus slides e seu conhecimento conosco. Muito obrigado a todos e a todas, boa noite. É uma honra voltar aqui à Academia Mineira de Hematologia. Eu vou começar o meu compartilhamento. Só me falem se vocês depois enxergam a minha tela em modo apresentação. Só me Sim, deem um ok. perfeitamente. Sim? Então tá. Sim. A minha ideia aqui é da visão do hematologista, de quem não faz fotoférese, mas de quem aprendeu vendo o linfoma cutâneo, uma ferramenta muito, muito interessante no arsenal do tratamento de doenças tão complicadas como são os linfomas cutâneos. Aqui nós temos uma grande referência, a doutora Márcia, que faz a fotoférese, mas aqui vai da visão do nós, hematologistas, que assim que eu tive acesso a poder cogitar se fazer fotoférese, realmente foi uma mudança muito grande. Eu queria passar isso para vocês também. Obviamente, eu vou falar dos linfomas cutâneos, especificamente dos linfomas cutâneos de células T, e o papel da fotoférese extracorpórea. Uh, Falar de linfoma cutâneo, preciso remeter a esse esquema aqui, que durante muito tempo eu tentei entender como é que os linfomas cutâneos se dividiam, né? Se for pegar o algoritmo do NCCN, você não chega a lugar nenhum, né? Então a ideia é que depois de a gente ver bastante e pensar sobre, ficou uma coisa um pouco mais intuitiva de que realmente as doenças de pele, os linfomas de pele, eles podem ser divididos em relação à contrapartida da imunidade que a célula de origem representa. Então nós temos os linfomas da imunidade inata, que é a nossa esquerda, basicamente vamos dizer assim, os intratáveis, né? O gama delta, a neoplasia de células dendríticas plasmocitoses blásticas o linfoma NK, que hoje mais tratável, e a contrapartida adaptativa, aqui do lado direito, no qual nós temos os linfomas células B, os linfomas células T, que são um grande carro-chefe, porque a pele é um grande órgão linfóide T, e no meio do caminho fica a célula CD8, que na verdade faz essa primeira ligação entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então nós temos duas faces do linfoma CD8. Primeiro, uma face mais indolente, aqui à direita, seria representado pelo linfoma paniculite simile, e a sua versão agressiva, o CD8 epidemiotrópico agressivo, doença que a gente ainda não sabe tratar. Mas, obviamente, 70% dos linfomas cutâneos, eles são linfomas de células T, porque, novamente, a pele é um órgão linfóide T. E o grande carro-chefe deles, dos representantes, são a micose fungoide, a síndrome de Sézary e as linfoproliferações CD30 positivas, que são um pouco mais raras. Mas, basicamente, micose fungoide e síndrome de Sézary são aí os grandes carro-chefes. E todos nós, hematologistas, que temos contato com essas doenças, a gente sabe que quando nós somos chamados, a coisa não está lá muito boa. Então, muito do que a gente faz se baseia em não piorar aquilo que já está ruim e oferecer as terapias de forma bastante racional. Eu acho que é uma das grandes ideias aqui. Rapidamente, né, a micose fungoide, não vim aqui para falar de micose fungoide, mas sim do papel da fotoférese em algumas situações de micose fungoide e síndrome de Sézary bem mais pronunciado. É o linfoma primário cutâneo. A gente lembrar que a definição de linfoma primário cutâneo durante muito tempo, você tinha que ter um gap entre o aparecimento cutâneo e o não aparecimento em qualquer outro local de pelo menos 6 meses. Hoje não é mais assim. Se você tem uma lesão e ela está isolada na pele, você pode chamar isso de linfoma primário cutâneo. 70% deles são linfomas de células T, novamente porque a pele é um órgão linfóide T, e desses, os mais comuns são a micose fungoide e a síndrome de Sézary. Lembrar que há uma pequena diferença entre micose fungoide e síndrome de aliás, algumas diferenças, mas a mais interessante delas é que a micose fungoide é uma doença espectral. A micose fungoide ela não começa avançada. A micose fungoide ela começa devagar. Ela começa com as lesões elementares, PETs, placas, que pode evoluir para placas, e aí só depois, em 25 a 30% dos casos, podem evoluir com as fases avançadas. Entre elas, o que a gente chama de micose fungoide avançada, vai a colinha, né?
São três coisas. A primeira delas são as formas tumorais, a segunda são as formas eritrodérmicas e a terceira são as disseminações à distância, entre elas o sangue periférico. Tá? A síndrome de Cesarri não. A síndrome de Cesarri muitas vezes é uma doença de novo e ela se apresenta com a tríade de eritrodermia, linfonodomegalia e carga circulante ou leucemização. Né? E a eritrodermia é definida com pelo menos 80% da superfície corpórea comprometida. Então, existe a síndrome de Cesarri e existe a micose fungoide eritrodérmica. E, na verdade, a grande diferença delas é clínica. Por quê? Porque a micose fungoide eritrodérmica foi micose fungoide precoce um dia. Tinha lesões elementares um dia. E foi evoluindo e confluindo para a micose fungoide eritrodérmica. Por que eu estou frisando essa questão da eritrodermia? Porque o papel da fotaférese ele está muito bem estabelecido na micose fungoide eritrodérmica, nas lesões mais avançadas e na síndrome de Cesarri. Síndrome de Cesarri eu não tenho a menor dúvida que faz parte hoje da primeira linha de tratamento, quando obviamente disponível. Por que a gente não sabe? Nós hematologistas nunca tínhamos ouvido, ouvimos pouco falar disso. Porque, infelizmente, até pouco tempo atrás, pouquíssimos centros no Brasil tinham capacidade de fazer. Hoje, com essa maior disseminação da técnica, inclusive agora em Minas Gerais, eu gostaria muito de trazer isso como uma opção terapêutica para o tratamento dos pacientes com linfoma cutâneo de células T, especificamente a micose fungoide eritrodérmica e a síndrome de Cesarri. Então, a micose fungoide avançada é isso, mas não era isso no começo, esse é um grande detalhe. E a colinha é essa, quem eu chamo de doença avançada, quem é tumoral, quem é eritrodérmico e quem tem a disseminação à distância. O prognóstico é absolutamente inferior e muitas vezes reservado, e muitas vezes a gente vai priorizar a qualidade de vida do paciente e não só ficar enfiando quimioterapia goela abaixo, como hoje não é a apresentação de micose fungoide, mas que a gente fala, né, que não dá para ficar piorando aquilo que já está ruim. Um pouquinho do racional do porquê que a fotoférese funciona e é muito interessante. Primeiro, por que a micose fungoide se torna uma doença tão difícil de ser tratada? Primeiro, do ponto de vista tumoral, de novo, ela é uma doença espectral. Ela não nasceu tumoral, ela não nasceu avançada, ela nasceu precoce. Então, ela vai sofrendo pressão evolutiva de todos os tratamentos durante toda a história do doente, até que essas todas as vias aqui, algumas delas são muito importantes, por exemplo, essa via do gene ZEB1 aqui é muito importante para o que eu vou falar a seguir, mas todas as vias proliferativas, como a via JAK-STAT, principalmente STAT3 e 5B, são alterações recorrentes que a gente encontra, tá? Mas essas alterações, dado que isso é uma doença espectral e ela vai, depois de um tempo, ser selecionada, ela vai acontecer muitas vezes de forma sincrônica. Então, aqui está uma dos motivos pelo qual o micose fungoide toma quimioterapia de café da manhã, né? Ou se não, 21 dias depois está lá de novo. Então, esse é o ponto de vista de biologia molecular. O que a gente tem de mais interessante não é só isso, é a questão do microambiente. O microambiente ele é fundamental para justificar o porquê que 70% dos pacientes com micose fungoide ficam em estadios precoces, porque de certa forma o sistema imunológico consegue dar conta, isso via braço de resposta TH1, principalmente com células CD8, com interfero e com as células dendríticas mieloides. Isso é muito importante, porque há um controle, pelo menos parcial, e a grande parte dos doentes ficam com as lesões iniciais, com as lesões, vamos dizer assim, precoces. Os 20 a 30% que vão evoluir com as formas avançadas, o que acontece justamente é uma despolarização TH1 para a polarização TH2. E a polarização TH2, ela é completamente anérgica em relação ao controle tumoral. Muito pior. No final das contas, as citocinas do braço TH2 vão acabar alimentando o tumor, contribuindo assim para a evasão tumoral. Então, o restabelecimento, a tentativa de restabelecimento do braço TH1 é uma das grandes sacadas que existe na micose fungoide. Tanto é que uma droga que funciona e todo mundo sabe é o interfero. Está aqui o racional. Inclusive o porquê de se falar em transplante alogênico, por exemplo, em micose fungoide, justamente para tentar restabelecer o microambiente como TH1. Então, esses são os racionais pelo qual a fotoférese iria e poderia funcionar. Só algumas coisas bem rápidas em relação à fotoférese, eu prometo ser bem objetivo. Ela já é um tratamento consagrado para os linfomas cutâneos de células T, foi aprovado em 1988 pelo FDA, tá? E especificamente o mecanismo de ação ele é fruto de
muita especulação ainda, mas tem algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, como a doutora Márcia colocou muito bem, em relação ao uso do psoraleno, para poder sensibilizar os linfócitos que são retirados e são separados, e depois eles, expostos ao psoraleno, eles são expostos ao VA e depois retornam para o paciente. O que que isso vai acontecer? Primeira coisa, o psoralênico ele é inerte se não houver radiação ultravioleta. Então, ele primeiro se liga, ele tem um tropismo, tem uma preferência pelos linfócitos, mas não só, pelos linfócitos T especificamente. Ele se liga a um núcleo, e depois que há o encontro com a radiação ultravioleta, é que realmente ele faz o seu efeito de ligação entre as fitas de DNA e quebra, portanto, exposição de DNA e indução de apoptose, tá? Esse é o mecanismo principal pelo qual, em teoria, funcionaria a fotafese extracorpórea. Você pega o linfócito doente, linfócito T, que é o linfócito acometido, principalmente nos doentes que têm, por exemplo, carga circulante muito alta, isso funciona melhor. Algumas outras dicas, por exemplo, monocitose, também a gente sabe que o doente responde um pouco melhor. E o eritrodérmico, de forma geral. Então, a primeira coisa é a destruição da célula tumoral, mas não é só isso, tá? A, só, a apoptose ocorre em algumas horas, com um pico em 3 dias, tá? E as células T, como eu falei, elas são mais sensíveis ao psoraleno e à pulva, tá? Mas o que acontece de outros fenômenos aqui muito interessantes é que vocês podem imaginar que na hora que o linfócito T entre a apoptose, cria, a formação de novos antígenos, né? Isso é reexposto ao sistema imunológico. E mais, a fotoférese, ela consegue também fazer com que ocorra uma maturação das células dendríticas, em especial das células dendríticas mieloides. Eu falei para vocês lá no começo que, junto com o linfócito CD8, fazem parte do braço TH1. Então, há um aumento da relação das células dendríticas mieloides. E isso faz com que se postule que haja um restabelecimento ou uma tentativa de migração para o polo TH1, que é tudo aquilo que a gente quer em micose fungoide e síndrome de Cesarri. Então, não é só o efeito direto em relação ao linfócito doente, ou a reexposição dos antígenos, ou acordar novamente o sistema imunológico, e sim também essa volta, tentativa de migração para a polarização TH1, tão importante para o controle das doenças avançadas, no qual, por definição, isso foi perdido, tá? Então, os linfócitos, de novo, eles entram em apoptose, são, de novo, processados pelas células dendríticas, são apresentados para os linfócitos CD8, que é o braço celular TH1, né? Que consegue novamente esse restabelecimento, então, o melhor controle da doença, não só além do efeito citotóxico direto, que eu já falei em relação aos linfócitos T. Então, esse é o mecanismo de ação. Obviamente tem muito mais do que isso, mas isso são os dois mecanismos mais interessantes que fazem bastante sentido em relação àquilo que a gente entende hoje de fisiopatologia da micose fungoide avançada da síndrome de Cesar. As indicações já são corroboradas por diversas sociedades, diversas. Mas, de novo, nós hematologistas ouvimos falar muito pouco, né? Então, hoje a minha mensagem aqui é: acreditem, isso é muito interessante, né? E é uma modalidade terapêutica que hoje, agora disponível, é, tem que fazer parte do nosso arsenal, pelo menos do nosso raciocínio no tratamento da síndrome de Cesarri da micose fungoide eritrodérmica, em especial. Esse guideline que mostra aqui para o linfoma cutâneo de células T para o paciente eritrodérmico é a primeira linha de tratamento, o guideline americano da ASPA. Aqui para o guideline do europeu, um deles, né, traz aqui de novo a indicação para linfoma cutâneo de células T, nos estadios 3A e 3B, 3 eritrodérmico, tá? Então ninguém tem dúvida que o paciente eritrodérmico ele deve ser, em algum momento, né, levado à fotofese extracorpórea, e eu, de novo, ressalto que a síndrome de Cesarri, o combo de primeira linha, a fotofese extracorpórea faz parte. Então, comecem a pensar dessa forma, principalmente uma vez que agora é disponível, próximo, para vocês. Aqui o URTC, que é o grande balizador nosso, né? A gente utiliza muito o URTC para guiar um pouco as condutas em linfoma cutâneo avançado. Então, especificamente aqui para as micoses fungoides eritrodérmicas, nós temos, obviamente, a fotoférese extracorpórea, mas também, a Márcia pôs bem isso para o GVHD, mas aqui
para os linfomas cutâneos, isso funciona também muito bem, que é a combinação de terapias, tá? Não necessariamente você vai fazer só fotofésicos extracorpórea, até a gente não recomenda que faça. Faça com alguma outra coisa. Então, a associação de fotofésicos extracorpórea com interferon, né? O falecido interferon convencional e agora o desabastecido PEG interferon, não sei para onde é que nós vamos, mas eu peço a ajuda de todos, porque está complicado. Para quem trata linfoma cutâneo está bem difícil, os tempos estão bem difíceis, mas lembrar que essa combinação é muito interessante. Se tinha um combo inicial que a gente fazia, eu vou até mostrar um caso, que é um dos casos de maior sucesso que eu conheço, nosso, né? Que foi o combo de fotofesta corpórea, interferon e bexaroteno, que é um rexinoide que nós infelizmente não temos mais no Brasil, que ele não tem registro, então a gente não conseguia mais importar. Né? Então, só para mostrar que na micose fungoide eritrodérmica, a fotofesta corpórea está absolutamente indicada, e na síndrome de Cesarri, então, ela está aqui em primeiro, tá? Não tem a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida, se eu tiver acesso a terapia de escolha, tá? Porque realmente os resultados são muito interessantes. Obviamente, há uma divergência nas taxas de resposta de doentes para doentes. Algumas características a gente sabe que o doente vai ser o melhor respondedor, como, por exemplo, a monocitose, como, por exemplo, a mais carga circulante, mas a gente tem visto resultados bastante interessantes. O que, eventualmente, a gente vê também, que não é infrequente, que pode acontecer, é na micose fungoide eritrodérmica, quando você faz a fotaférese e trata o doente um pouco melhor, o que ele pode fazer é migrar do polo eritrodérmico e abrir algumas lesões tumorais. Isso, né, a gente acabou vendo em alguns casos, mas só para dizer que isso pode acontecer e aí a gente vai ter que alinhar depois, quando ele migrar para a forma tumoral, o tratamento das formas tumorais, que é bastante distinto, tá? Então, assim, nem todos os pacientes com linfoma cutâneo de células T vão responder à fotoférese, especificamente aqueles com lesões precoces. A gente, dado, né, o custo e dado o acesso, a gente vai tentar oferecer essa terapia para quem realmente se beneficia, do qual não há dúvida, que é a síndrome de Cesarri e a micose fungoide eritrodérmica, tá? As combinações são absolutamente possíveis. Nos estadios precoces, as taxas de resposta variam, mas não é uma coisa que a gente faz na prática. Isso, os estadios precoces fica com o dermatologista, deve ficar sempre com o dermatologista. Hematos, pelo amor de Deus, não atrapalhemos, né? Deixa o dermatologista tratar de forma tópica, de terapias dirigidas à pele. E quando a coisa der uma piorada ali, nós vamos ser chamados e vamos lembrar de que as terapias elas devem ser escalonadas, elas têm que ser proporcionais. Isso é uma doença crônica, não tem cura, então a gente não pode queimar tudo que a gente tem também na primeira etapa. Tem algumas publicações interessantes, inclusive uma delas do Miles Prince, que está um pouco perdida aí, mas tem, no qual ele mostra em uma análise retrospectiva até ganho sobre a vida global, o início precoce da fotofese corpórea na síndrome de Cesarre. Aqui nos estadios avançados, ninguém tem dúvida, especificamente na micose fungoide eritrodérmica e na síndrome de Cesarri, da indicação plena que tem a fotofese extracorpórea. Novamente, eu reforço a questão da combinação terapêutica. Isso foi muito discutido. Pô, será que eu não posso começar com uma coisa e ir incrementando? Mas não, a gente acaba hoje usando combinações de terapia. A única coisa que está difícil, infelizmente, é a questão do interferon, que realmente nós estamos passando um momento bastante obscuro. Infelizmente, para quem trata linfoma cutâneo, está difícil, tá? Essa é a palavra. A fotofese, aqui no linfoma cutâneo avançado, de células T avançadas no coração fungoide ou síndrome de um ciclo a cada 2 dias consecutivos, a cada 2 semanas, por pelo menos 3 meses, e depois você pode passar a cada 3 ou 4 semanas, mas isso também é muito variável. Depois de um tempo, a gente tem alguns casos de doentes que usam durante muito tempo, com controle excelente de doença, do qual a gente tem uma doente que eu vou mostrar especificamente, que está fazendo a cada 3 meses. Né? Isso a gente foi aprendendo, fazendo. Né? Eu não faço fotospéries, mas dou meu palpite ali, porque a gente está vendo doente também do lado de cá, tá? Os efeitos adversos, como tudo tem, mas são bastante toleráveis. E só para falar para vocês em relação à questão de infecção, inicialmente se fazia a fotoférese só em catéter central, o que realmente aumentava o risco de infecção, infecções mais graves, né? Mas hoje, com a melhora das técnicas e essa melhor penetrância da fotoférese em vários centros, o que acontece é que o acesso periférico também é possível, obviamente, variando de paciente para paciente, mas isso melhora bastante a questão até de infecção de não manter um catéter ali. Então,
basicamente é isso. O que pode ter também é diminuição de vitamina D e anemia ferropriva, né, pela esfoliação crônica, mas facilmente resolvido com reposição oral de ferro, tá? Muito tranquilo. E esse é o caso que eu queria mostrar para vocês. A gente tem pelo menos uma dezena de casos, é, mas esse é um caso que para mim ficou muito emblemático. Foi a primeira fotafese extracorpórea que nós pedimos, tá? É uma paciente que fez o diagnóstico de Cesarri, acho que não tem a menor sombra de dúvida aqui. Era um prurido incontrolável, incontrolável. Ela estava completamente escoriada de tanto prurido. Ela não parava na consulta de se coçar. Essa face leonina clássica, infiltração muito grande da pele. E a gente conseguiu, na época ela tinha saúde suplementar, nós judicializamos a fotaférese juntamente com o interferon e ela entrou praticamente em 6 meses em resposta completa, inclusive zerou carga hematológica, tá? Essa paciente ela tem mais de 6 anos fazendo fotaférese. Ela não quer parar, ela não quer outra modalidade, porque ela se dá muito bem, inclusive agora está a cada 3 meses fazendo, se eu não me engano, ela até espaça um pouco mais, porque ela é de fora do estado e ela vem para São Paulo para fazer, obviamente, quer manter a vida dela perto dos familiares. Tá? Fotaférese, então, extracorpórea é um tratamento seguro, mecanismo de ação, muitas teorias, mas o que tem de objetivo mesmo foi o que eu mostrei, e a relação com a fisiopatologia da micose fungoide avançada e da síndrome de Cesarri, e a associação de tratamento é absolutamente desejável que seja feita e traz, sem dúvida nenhuma, melhor controle. Lembrar que isso agora está disponível para vocês nas Minas Gerais, então eu fico muito feliz porque aqui em São Paulo a gente já tem bastante, né? Então ajuda muito, é uma ferramenta muito importante. Cesarri, no controle do prurido, na qualidade de vida, é muito interessante e, novamente, fico feliz que agora vocês também podem ter acesso mais próximos, especificamente no vosso estado. É, foi uma honra, eu tentei ser o mais breve possível, sem ser leviano, mas passar a mensagem de um hematologista que acaba indicando fotaférese, não faço fotaférese, mas indico a fotaférese, especificamente nesses casos, e a experiência tem trazido para nós e para o nosso grupo, capitaneado pelo professor Sanches, resultados muito interessantes, e eu encorajo a todos que não deixem de pensar nessa modalidade terapêutica quando se depararem especificamente com essas doenças. Foi um prazer e eu paro aqui o meu compartilhamento. Bom, André, foi maravilhosa a aula também, gostamos muito, muito rica, né? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, pode digitar aqui no chat ou abrir o microfone para poder fazer. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois. Então, enquanto as pessoas vão pensando, como é que a gente faz a avaliação da resposta? É só pelo exame clínico, mesmo que a gente vê, como vocês mostraram, né, várias fotos, ou é necessário fazer biópsia, alguma coisa nesse sentido? No caso da doença enxerto, o acompanhamento ele é clínico, eu mostrei, né? Na esclero, você ainda não tem uma avaliação assim fidedigna de que tem atividade e não tem atividade. Então, o que a gente observa mais é quando o paciente não muda a doença depois de a manutenção, que a gente faz manutenção fotoferese, aí a gente considera como cicatricial, né? E aí a gente vai reduzindo e retira, entendeu? Muitas vezes a gente combina, tira a fotoferese quando fica nesse estágio e fica mantendo o VB de manga estreita para ter uma melhora na textura da pele. A gente faz bastante isso. Em relação aos linfomas cutâneos, é muito baseado naquilo que quando é que o doente, como é que o doente começa. Então, quando você tem um doente claramente um Cesarri, por exemplo, não vai ser só o exame clínico, você vai ter que fazer a citometria de fluxo de sangue periférico para ver a negativação ou a redução, pelo menos ali, melhorar a relação CD4, CD8, até eventualmente o próprio desaparecimento. A gente hoje consegue fazer pesquisa de PCR também,
por biologia molecular, então um exame ainda bem mais sensível, mas depende muito de como é que o doente se apresenta. Por exemplo, na microfungoide eritrodérmica, geralmente a carga hematológica é muito mais baixa, né? Ela é muito pequena, então não é um parâmetro que a gente acaba tendo tanto estresse em relação a seguir. Mas, obviamente, né? Assim, nós temos uma propriedade armada, nós hematologistas. E o dermato tem esses olhos biônicos que, assim, não dá, né? Eu já cansei de chegar, olha, professor Sanches, tá horrível. Aí ele olha e fala assim, nossa, mas melhorou uma. Eu falei, nossa, então tá ótimo, melhorou, que é uma maravilha. Então, assim, nós estamos loucos. Não dá. Tem um dermatologista sempre, né? Então, assim, depende muito, obviamente, de como o doente se inicia e dos parâmetros que você utilizou para mensurar a doença e para depois você fazer o corte no meio, logo depois de pelo menos uns 3, 4 meses e depois ao final ou quando você quiser fazer a avaliação de resposta. Então, depende daquilo como você. André, deixa eu só te colocar. Então, nos guidelines, só para acrescentar, porque quando a gente faz avaliação, o paciente já vem com uma carga tumoral altíssima, né? No guidelines, você ou espera 3 meses para você associar outra terapia, e a só, agora a nossa experiência é que a gente quer tirar o paciente mais rápido e a gente associa logo, né? Entra com interferon, essa semana teve um paciente que já está voltando aqui no Rio. Depois tem que olhar. Teve um ou dois pacientes que já voltaram. E eles falaram bastante agora no Mundial de Linfoma Cutâneo do Mogalizumab, lá no Congresso. Assim, a gente está louco para entrar isso, né? E a gente tem uma experiência também, assim, quando o paciente ele é cesarice CD30 positivo, que a gente fica caçando CD30, como a gente fala, eu e vocês falamos, a gente faz um tempo, o paciente ativa, a gente faz um tempo do Brentux, tira o Brentux e segura com a fotoferese. Então, a gente vai nessa corda, assim, na gangorra, né? É isso. Não sei se é essa a tua experiência. Perfeito, mas não, acho que é exatamente assim. A combinação terapêutica, eu falei especificamente do interferon, que é o carro-chefe, mas as outras possibilidades, inclusive o brentuximab na documentação do 30, e a hemicosfose eritrodérmica é um pouco mais fácil da gente documentar, porque geralmente na lesão de pele a gente, anterior a gente já tem uma biópsia 30, não precisa ser um pouco mais difícil, é a busca pelo 30. Agora, o mogamulizumab, os americanos realmente criaram um gosto muito grande por ele. Infelizmente, a gente não tem disponível no país. E para Cesarri, né, existe um estudo randomizado de fase 3 contra o panobinostat, o vorinostat, do qual o mogamulizumab parece realmente ser uma droga muito interessante para síndrome de Cesarri. A gente acabou utilizando em protocolo de pesquisa para ATL, foi uma catástrofe, tá? Então, a nossa experiência não é muito boa, mas se eventualmente ele for trazido até o país, mais uma opção terapêutica e, novamente, as combinações. Eu acho que a fotoféris ela entra aí como um meio em comum a tudo isso, né? Você falou muito bem, às vezes põe o paciente em remissão com betoximab e depois mantém com a fotoféris. Acho que essas combinações são muito interessantes. De novo, é muito interessante ver a prática clínica. Eu acho que essa divisão de experiências é muito legal. Muito bom. Excelente. A gente tem um comentário da Rita, né, ponderando que por questão de custos, ela acredita que o custo do Ruxo vai ser maior do que o da FEC, por conta de ocorrência de citopenia, infecção, reativação de CMV, né, em pacientes, inclusive, até um ano após o transplante. Né? Então, isso tudo a gente tem de colocar na balança realmente na hora que a gente vai fazer essa avaliação do custo. Bom, no geral, nós tivemos muitos elogios aqui no chat, não tivemos nenhuma pergunta. Já estouramos o nosso horário, então eu queria agradecer imensamente à doutora Márcia, ao doutor André e a todos vocês que estiveram presentes e participaram conosco nesse encontro que foi muito rico, né? Nós vamos disponibilizar o link da gravação em breve, né, para quem quiser rever a aula, pegar as referências bibliográficas para poder estudar. Então é isso, muito obrigada a todos e uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tá, gente.